Beleza, meus amigos? Bem, eu sou o Ricardo, Príncipe de Mantua, e eu uso a bicicleta como mobilidade urbana, meio de transporte e até para fazer algum lazer desde 1993. Foi até algo interessante. Naquela época não existia tanta informação como existe hoje e tal. E eu comprei um jornal primeira mão, tava querendo uma bicicleta e tal, e comprei uma bicicleta lá na Lapa, batizei ela com o nome lá de uma pessoa que na época eu gostava dela e coloquei ela na Marginal do Tietê, só isso. Vim da Marginal do Tietê até ali na ponte da Brasleme, ali na ponte da Casa Verde, e vim pro Tucuruvi, tá? Então eu pratico ciclismo, eu gosto muito de bicicleta. Às vezes bicicleta me deixa um pouco estressado, estafado, tá? Quando começa a dar alguns problemas aí, por exemplo, quebrar peças, coisas. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu sou então do tempo das peças não eram assim, digamos, tão high-tech, né? Você tinha muito naquela época o aço, você tinha também um pouco do aço inoxidável, você tinha muitos quadros de cromolibdênio e não era tão assim, digamos, modernos, né? As coisas de bicicleta e tal. Só que uma coisa que eu tenho reparado ultimamente é como os pneus estão ruins, tá? Como os pneus estão ruins, como os pneus eles estão frágeis e eles gastam muito rápido em relação a alguns anos atrás. Inclusive eu tive na região de São José do Rio Preto um mês passado e eu visitei um primo meu tal, ele tem lá algumas bicicletas, tá? Ele tem algumas bicicletas antigas tal, e eu vi uma Caloi 10 daquela do pé de vela de chaveta e tal. Eu cheguei a rodar 12 mil quilômetros com pneu de Caloi 10 traseiro, tá? 12 mil, você não tá ouvindo errado. 12 mil quilômetros, e não era aquele de banda não, com a banda lateral. Eram 27 por 1,25 polegadas, ou era 27 por 1,25 polegadas, não 1,25 polegadas. 12 mil quilômetros. Vocês podem ver até a foto lá do pneu que ele tem lá, que eu tirei uma foto, como vocês podem ver aí. Vocês viram aí a foto. Então hoje em dia esses pneus finos, eles não estão durando absolutamente nada. Nada, nada. Eu estou rodando com pneu 700 por 28, que ele tem aquela proteção antifuro dentro, tá? Não é a fita que é colocada entre a câmara de ar, perdão. Falei câmera, né? A câmara de ar e o pneu. É uma fita que ela é feita quando se faz a montagem da carcaça e vai colocando, antes de colocar a própria banda de rodagem, coloca uma fita para evitar que se fure o pneu, então ela é incorporada. Eu rodei 420 quilômetros com ela. 420 quilômetros eu andei com essa roda que tem esse pneu, porque eu marco tudo, tá? Eu tenho esse costume de marcar. Tanto é que eu sei que eu tinha rodado 12 mil quilômetros com um pneu de Caloi 10, tá? Eu rodei 12 mil quilômetros quando eu trabalhei na Bike Courier. Pra vocês terem uma ideia como que eu controlo tudo isso, tá? Eu tenho o ciclocomputador que eu estou usando aqui, ele é de 1997, que eu tenho ainda está durando muito. É um Echo G7, né? Um Echo J7. Então, eu não rodei absolutamente nada e o pneu já está praticamente já chegando lá na fita protetora. Não durou absolutamente nada, como vocês podem ver aí nas fotos, tá? Então vocês viram aí nas fotos. Então ultimamente coisas de ciclismo estão muito ruins. Como eu acabei de mostrar aí o pneu, ele não durou absolutamente nada. Nada. Esse pneu aí ele não vai rodar mais 300 km. Se rodar 300 km é um milagre. É um pneu de marca. Tanto é que ele tem até a faixa. Ele tem duas faixas reflexivas nas duas laterais do pneu, né? É que eu nasci em São Paulo e eu sou de origem italiana e fui criado no interior. Então tem coisas assim em plural
que o italiano ele faz o plural em vogal, tá? Então por isso que às vezes a pessoa vai lá na Moca e fala 3 pastel e 2 chopp, tá? Então às vezes eu faço aquela coisa de falar e não colocar o plural certinho, tá? Então que se entenda, o pneu, as duas bandas que existem numa lateral e na outra, e tem a banda de centro que é a banda de rodagem, nas duas laterais existem duas fitas reflexivas. Então é um pneu até que razoavelmente caro e não está durando absolutamente nada. Antigamente, até esses pneus finos, porque os pneus finos é coisa de física, né? Ele é mais fino, tem mais atrito, etc, etc e tal, tem mais peso sobre ele e tal. É diferente de um pneu mais balão, por exemplo. É diferente de um pneu 26 por 1,95 polegadas, 1,5 polegada, que é 1,50 polegadas, 1,75 polegadas, uma polegada lá e meio, já falei, né? 1,25 polegadas, 1,18 polegadas, que era muito comum antigamente. Então não estão durando absolutamente nada. Eu tenho vários pneus, tá? Eu tenho algumas rodas, tá? Que dependendo da atividade que eu vou fazer, eu coloco um tipo de roda com pneu. Tanto é que eu tenho até os pneus sólidos, aqueles pneus maciços, e eles estão durando bastante. Os pneus maciços para andar em rodovia não tem coisa melhor. Ele tem uma excelente rolagem, né? Ele rola legal, não fura, quer dizer, não vai deixar você na mão em um lugar aí meio que pode ser perigoso para você e para a sua própria bicicleta, e pode ser perigoso até para o trânsito. Depende se você tem um problema aí, o teu pneu fura, você tem que empurrar a bicicleta aí nos acostamentos da vida, né? E é brincadeira, as coisas de ciclismo hoje não estão durando absolutamente nada em comparação a antigamente, tá? E tem uma coisa interessante de ciclismo. Eu competi a participar de algumas provas aí de ciclismo, do duatlon, etc e tal, mas eu nunca fui uma pessoa fora do amador. Se vocês repararem no ciclismo, as bicicletas hoje elas são muito mais modernas, muito mais leves, inclusive inventaram até uma transmissão aí de 1/12, 1/11, 2/11, essas coisas, quer dizer, eles afinaram mais a corrente. O que acontece? A relação ela gasta mais rápido que uma relação que é feita para até 8 velocidades, porque a corrente é mais grossa e os próprios pinhões são mais grossos e as coroas lá dianteiras são mais grossas. Tem amigo meu que eu tenho alguns amigos que eles são atletas de performance, tá? Então eles vêm desde aquele tempo lá da transmissão de até 8 velocidades atrás, da corrente mais grossa, e hoje é diferente. As relações deles não duram praticamente nada. Então as coisas de ciclismo hoje, elas literalmente, digamos assim, evoluíram, né? Só que elas estão piores do que antes. Pneus dão vergonha. Os pneus não estão durando absolutamente nada. Eu lembro que eu comprava aqueles pneus de, por exemplo, 700 por 20. Eu cheguei a comprar pneus 700 por 19, 700 por 22, para quem nunca conheceu, tinha 700 por 22, 700 por 23. Eles duravam assim, tipo 5.000 quilômetros. E não eram pneus assim dobráveis, de Kevlar, de aramida, de grafeno, nada. Era pneus de nylon. Pneus de nylon duravam 5.000 quilômetros. E hoje não duram nada. Não duram absolutamente nada. Então, infelizmente, eu acho que o ciclismo existiu e existe, né, uma evolução assim de materiais, etc, etc e tal, né? Só que em durabilidade eu não estou vendo essas coisas não, tá? Eu estou com bicicletas simples. Eu até poderia comprar uma bicicleta, uma speed legal, tá? Mas eu não quero mais saber nada de ciclismo assim, sem ser para fazer alguma atividadezinha, etc e tal. Inclusive, esse último desafio que teve aí lá agora me falhou o nome certo, é qualquer coisa Sears, que aconteceu lá no circuito de Capoava, lá em Dayatuba, né? Aconteceu aqui no Autódromo de Interlagos. Eu ia participar dele, só que quando eu ia participar dele, ainda bem que eu não fiz a inscrição, ele era para acontecer naquele mês que teve os problemas dos caminhoneiros, mobilização e tal, e eles adiaram depois, passaram para o dia 8 de julho, e 8 de julho eu precisei estar no interior para resolver umas coisas, tá? E fazer uns trabalhos lá também, então eu juntei alguns trabalhos com o fato de ter casa no interior, tá? Então eu
exemplo, se eu tivesse me inscrito nessa prova para participar, achando que ia ser no dia que eles tinham marcado lá, que depois acabaram remanejando por causa da greve dos caminhoneiros, eu teria que pedir o reembolso, né? Então eu também ia ter que comprar uma Speed, né? Porque não dá para participar de uma prova no Autódromo de Interlagos com uma bicicleta híbrida, tá? Vai me desculpar, se você acha que é uma bicicleta híbrida, ela anda bem na cidade e tal, mas coisa assim de circuito assim, tem que ser uma Speed mesmo. Senão você vai tomar chapéu. O chapéu é voltas, tá? Então, infelizmente, aí o ciclismo parece que, como eu disse, né? Ele evolui nos materiais, ele evolui na parte técnica, só que os tempos não abaixam. Se você pegar provas aí de 15 anos atrás e provas de hoje, as provas antigas, as pessoas tinham melhor performance, com bicicletas muito mais pesadas, com bicicletas com os equipamentos não tecnológicos como agora, tá? E vai me desculpar, se você acha que essa diferença dos tempos em relação a hoje tem a ver alguma coisa como coisas de laboratório, coisas assim ilícitas, essas empresas que fazem provas aí, tudo, elas têm exames antidoping há anos, tá? Elas têm há anos, tá? Então não é me desculpar. Hoje em dia as bicicletas teoricamente são mais evoluídas, só que os tempos não diminuem. Bicicletas muito mais leves, como eu disse antes, não diminui. Tá bom? Então fica aqui o meu vídeo na qual eu mostro como que os pneus hoje modernos, na qual eu mostrei um pneu aí, sinceramente não estão durando nada, tá? Nada. Eu tenho uma outra roda que ela tá rodando com pneu 700 por 35, que eu uso mais para quando eu for fazer uma compra, carregar um pezinho, essas coisas, né? O pneu também não está durando absolutamente nada, tá? Ele já está chegando ali na parte ali que logo logo vou ter que trocar. Quer dizer, infelizmente, como eu disse, parece que existe uma evolução, mas nem tanto, né? Segundo um amigo meu, que ele é ciclista profissional, ele acha que os fabricantes, eles foram mais pelo lado da leveza e materiais novos e estão pecando um pouco com a durabilidade. Como eu raramente eu faço algum vídeo que não é para falar de mim, tá? Então aqui é meu canal, então quando eu for dar algum tipo de exemplo, invariavelmente será o meu, tá? Sei lá, né? É uma pessoa que é profissional. Eu também notei isso aí, que parece que os pneus estão até mais frágeis do que os antigos, que praticamente eram aço, né, nas laterais para prender nos aros. Eles tinham aquele talão de nylon e tinha a banda de rodagem que era borracha. Hoje você tem Kevlar, você tem aramida, você tem grafeno, tem pneus dobráveis muito mais leves que não estão durando absolutamente nada, tá bom? Então fica aí meu relato, espero que vocês tenham gostado aí, eu falando sobre a durabilidade de equipamentos e componentes de ciclismo, na qual eu falei um exemplo meu de um pneu 700 por 25, tá bom? Muito obrigado.